Aqui é o professor Gleison, continuando o nosso vídeo sobre geometria analítica. Agora vamos aplicar o que entendemos sobre o vídeo anterior que falava das posições relativas das circunferências. Então vamos lá. Primeira coisa, olha só, eu tenho aqui algumas circunferências, lambda 1, lambda 2 e lambda 3. E eu quero determinar as posições entre elas. Então vamos começar aqui, eu vou colocar de preto. Primeiro, vamos pegar lambda 1 e lambda 2. Vamos comparar para ver como elas estão, ok? Então, lambda 1, qual é essa circunferência? Ela é x menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E lambda 2 será igual a x menos 2 ao quadrado, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. Se você observar, essas duas circunferências têm uma coisa até interessante, né? Elas não têm o termo y aqui, ó. Tá faltando, né? Nesse caso a gente vai completar. Tá faltando por quê? Porque é zero, é nulo. X menos 5 ao quadrado mais, aí a gente coloca y menos 0 ao quadrado igual a 9. E aqui a gente fica com x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 30. Então, nesta primeira, nós temos o centro da primeira circunferência, ele tem coordenadas 5 e 0. E seu raio é igual a 3, porque é a raiz quadrada de 9. A segunda circunferência, ela tem centros 2 e 0. E seu raio é raiz de 30, ok? Então, depois a gente encontra a raiz de 30. Vamos agora, então, achar a distância entre os centros. Distância entre C1 e C2 será igual a raiz quadrada. Eu vou colocar assim, ó, x menos x0 para facilitar a nossa vida, mais y menos y0 ao quadrado. Então, a distância entre C1 e C2 será igual. Vamos lá, vamos pegar daqui para cá. 5 menos 2, mais 0 menos 0, que não vai interferir em nada. Então, a distância entre C1 e C2 vai ser igual a raiz quadrada. 5 menos 0, 2 é 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E essa distância entre C1 e C2 será igual a raiz quadrada de 9, que dá 3. Ok. Olha só que interessante. A distância entre os centros é 3. Um raio já é 3, né? Interessante, não é verdade? E o outro raio é 30. Vamos ver quanto dá isso aqui aproximadamente. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos lá, raiz quadrada de 30. 5,48. Ok, 5,48. Vamos para cá. Isso aqui é aproximadamente 5,48. Então vamos calcular aqui a primeira coisa. R1 mais R2 vai dar quanto? 3 mais 5,48, que vão ser 8,48. Módulo de R1 menos R2 vai dar quanto? 3 menos 5,48, que vai dar aproximadamente módulo de menos 2,48, que é igual a menos 2. Entendido? Então, observe. A distância não é igual à soma e nem é igual à diferença. O módulo, aqui tem que ser módulo, perdão. 2,48. Gente, que dá 2,48. Então, ela não é nem igual à soma e nem igual à diferença. Não se classifica aqui, ó. Aqui ela se classificaria. Se fosse igual à soma, era tangente externa.
Se fosse igual a diferença, é a tangente externa. Se fosse maior que a soma, não é maior que a soma, que é 5. A soma deu 8, né? Não é maior que a soma. E também não é menor que a diferença. Então ela se encaixa no único lugar. Ela é maior que a diferença e menor que a soma. Exatamente, ó. Se você pegar a diferença, é 2,48. Depois vem o 3 e depois vem o 8,48. Então a distância entre o centro da circunferência é maior que a diferença entre os raios e menor que a soma entre os raios. Esse é um caso, né? Aqui é R1 menos R2 menor que C1, C2. E aqui é R1 mais R2. Essas são secantes. C1 e C2. Elas são secantes, elas se encaixam aqui, ó. Nessa característica aqui. Interessante, né? Vamos para a próxima comparação. Vamos comparar então agora L1 com L3. Deixa eu copiar aqui novamente, aumentar uma página. Vamos colocar de novo. L1 é igual a x menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. X menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Aqui vamos fazer L1 e L3, lambda 3. Então vai ser x menos 5 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 9. E a gente chega ao que a gente já tinha feito antes, que o centro 1 é 5 e 0 e o raio é 3. Vamos ver quem é L3. A circunferência L3, lambda 3, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Bem simples. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Também tem valores nulos, né? 2 ainda, agora é x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, porque não tem, a gente completa com 0, igual a 4. Isso resulta em um centro de 3 ter 0 e 0 como coordenadas e o raio ser igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Bacana. Vamos ao cálculo agora. Para encontrar o resultado, nós vamos fazer distância entre C1 e C3 será igual a raiz quadrada x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então, a distância entre C1 e C3 será igual. Vamos lá. 5 menos 0 mais 0 menos 0. Ok? Então, a distância entre C1 e C3 será igual a raiz quadrada de 5 menos 0 vai ser 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. E a distância entre C1 e C3 vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Já temos a distância. Agora vamos ver aqui. R1 mais R2 vão ser igual a 3 mais 2, que é igual a 5. R1 menos R2, o módulo, vão ser igual a módulo de 3 menos 2, que é igual ao módulo de 1, que é igual a 1. Se você observar, a distância é igual à soma, né? A distância entre o centro de C1 e C3 é exatamente igual à soma de R1 e R2. Então vamos pôr aqui, ó. A distância entre C1 e C3 é igual à soma de R1 com R2. Isso, se você observar aqui, é um típico caso de tangente externo. A soma do centro, a distância dos centros é igual à soma dos raios. Então essas duas são tangentes externas. E C3 são
tangentes externas. Muito bem. Vamos fazer mais um, né? Que a gente falta saber qual é a relação de L2 com L3. Lambda 2 com lambda 3. Lambda 2 e lambda 3. Lambda 2, como já vimos aqui anteriormente até, vamos lá, ela é dada por x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. X menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 30. Como aqui não tem, nós vamos completar. Vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é igual a 30. E isso vai resultar em um centro de C2 como sendo 2 e 0. E o seu raio é a raiz quadrada de 30, que a gente já viu anteriormente, que é aproximadamente 5,48. Tá aqui nesse aqui a gente fez. Certo? E a lambda 3, a gente acabou de fazer aqui. Até copiado ali. Lambda 3 será, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E isso resulta em x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, porque não tem os pontos, a gente tem que completar, igual a 4. Então ela tem centro 3 como 0 e 0. E o raio é igual a raiz quadrada de 4, que é 2 exato. Então vamos primeiro calcular a distância entre os centros. Então lá, a distância entre C2 e C3 será dada por raiz quadrada x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então a distância entre C2 e C3 será igual a raiz quadrada de o x, que 2 menos 0, mais o y, 0 menos 0. Logo, isso ao quadrado. A distância entre C1 e C3 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado aqui, e aqui dá 0 ao quadrado. Então, a distância entre C1 e C3 será raiz quadrada de 4. E a distância entre C1 e C3 será 2. Então, é 2. Ok? Agora vamos ver os raios. Quanto que é R? É C2, né? Deixa eu só modificar aqui. R2 mais R3. Então, R2 é 5,48 mais 2, que vão ser 7,48. Então, ele já não é igual, né, a soma. O módulo R2 menos R3 vai ser igual a 5,48 menos 2 é igual a 3,48. Olha aí. Ele não é, a distância entre C1 e C3 não é maior que a soma, então não é externa. Não é igual à soma, então não é tangente externa. Não é menor igual à diferença, o módulo da diferença, então não é tangente interna. E não fica entre as duas, tá vendo? Aqui é 3 e aqui é 7, ela é menor que as duas. Então ela também não é secante. Ela é menor que a soma ou que a diferença. Qual é a classificação que nós temos? Vamos lá. Olha aqui. Quando a distância entre os dois centros é menor que a própria diferença, então elas são internas. Então é isso que essas duas são. A distância entre C2 e C3 é menor que a diferença entre R1 e R2 modular. Então, C2 e C3 são internas. E nesse caso, a menor, né? Essa daqui, que tem raio menor,
é interna é essa que tem raio maior. Se é 3 está lá fora e se é 2 é uma lá dentro. Simples. Você pode perceber que o tempo todo você vai calcular a distância entre os centros e comparar com a soma ou com a subtração dos raios. Revise o vídeo quantas vezes for necessário e pratique usando o seu livro didático. Até a próxima. Valeu!